A Secretaria já me autoriza aqui, porque já tem som ligado e número. Por isso, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Coloco em discussão a ata da 51ª sessão ordinária, realizada em 31 de agosto de 2023. Em discussão, encerrada a discussão, aprovada. Expediente correspondência. Agradeço, excelência. Boa tarde a todos. Não temos, presidente. Conferência, também não há. Medida cautelar, não temos na pauta. Consulta, não. Denúncia, também não. Auditoria e inspeção, também não consta na pauta. Prestação de contas. O primeiro processo tem como relatora a conselheira Carolina Matos, como revisor o conselheiro João Evangelista Vasconcelos Bonfim. O processo é o TCE 001628-2022 e eu passo a palavra para a conselheira relatora, a conselheira Carolina. Obrigada, senhor presidente. Já aproveito a oportunidade para cumprimentar a todos, excelentíssimos pares, representante do Ministério Público de Contas, doutora Camila, procuradora-geral, secretário da mesa, doutor Luciano, todos aqueles que aqui estão presentes, também aqueles que nos assistem virtualmente. Senhor presidente, eu vou fazer, então, a leitura do voto de maneira resumida, tanto quanto a matéria permita, me concentrando essencialmente na conclusão do voto. Trata-se de prestação de contas da Polícia Civil do Estado da Bahia, instrumentalizada por meio da Ordem de Serviço SGA 1 de 2020, referente ao exercício de 2021. Inicialmente, registro que a 4ª Coordenadoria de Controle Externo opinou pela aprovação das contas com recomendações aos atuais dirigentes e ordenadores de despesas. Por sua vez, o Parquê de Contas opinou pela aprovação com ressalvas, além de sugerir a aplicação de multa aos responsáveis pelas falhas observadas no exercício e também a expedição de determinações e recomendações. De acordo com o quanto exposto no relatório de auditoria, foram identificadas diversas irregularidades na prestação de contas que constam no quadro aposto ao voto. Apesar da relevância de todas as irregularidades identificadas pela auditoria, merecem especial atenção por parte deste tribunal as falhas que considero mais gravosas. São elas a realização de despesa sem lastro contratual, o descumprimento da ordem cronológica de pagamentos a credores, as irregularidades na contratação de curso de capacitação, acúmulo ilegal de cargos públicos por servidores da Polícia Civil e ainda inconformidades na guarda, gestão e controle de bens móveis. Nesse sentido, eu passo, então, a analisá-las de maneira individual. Realização de despesas sem lastro contratual. Sobre esse item, a equipe técnica revelou que ocorreram pagamentos sem cobertura contratual a diversos credores utilizando o termo de reconhecimento de débito, indenização e quitação de créditos, TRD, no valor total de R$ 10.713.387. Esses pagamentos incluíram o ressarcimento pelo serviço de locação de veículos, desatendendo ao quanto disposto no artigo 2º do Decreto 16.417 do ano de 2015, o qual suspendeu despesas públicas decorrentes de novos contratos com este objeto no âmbito do Poder Executivo Estadual. Em seus esclarecimentos, os gestores alegaram que a prorrogação do contrato ocorreu devido à demora significativa na liberação dos recursos pela Secretaria da Fazenda, a Cefaz. Durante a tramitação dos processos de contratação nas instâncias administrativas, outros sim, os gestores destacaram a necessidade de garantir a continuidade dos serviços essenciais sem interrupções. No entanto, os autos revelam que houve deficiência de planejamento e de gestão, que dificultaram a implementação das rotinas necessárias ao alcance da eficácia e da eficiência administrativas. Além disso, entendo que a dificuldade apontada pelos gestores da Polícia Civil,
qual seja a demora significativa na liberação dos recursos pela Cefaz, é uma ocorrência frequente, fato que exige um aprimoramento de planejamento por parte do administrador. E, nesse sentido, alinho-me ao entendimento estabelecido pelo Tribunal de Contas da União, tomando aqui como referência, compreendendo que o gestor responsável deve estar preparado para deflagrar novo procedimento licitatório com antecedência suficiente, capaz de evitar a interrupção do contrato anterior, enquanto não findado o novo certame. Conforme ressaltado pelo MPC, a irregularidade observada configura uma contratação verbal, uma vez que o serviço permaneceu sendo prestado mesmo sem a vigência contratual. Sobre o tema, a Lei Estadual de Licitações dispõe que o contrato verbal é nulo, sendo permitido apenas em casos excepcionalíssimos. Ademais, é importante ressaltar que o pagamento de serviço mediante indenização, sem um contrato formal e específico que estabeleça as condições, obrigações e prazos, pode acarretar uma série de problemas e riscos para a administração pública. Isso ocorre porque a falta de garantias e clareza na prestação dos serviços pode resultar em consequências adversas que prejudicam o uso adequado dos recursos públicos. Entre elas estão: letra A falta de transparência e controle sobre os serviços prestados e também sobre os pagamentos efetuados. O risco maior de que os recursos públicos sejam desperdiçados em serviços que não atendam aos padrões necessários ou que não sejam essenciais para os objetivos da administração pública. A insegurança jurídica e prejuízo na eficiência e na efetividade na entrega dos serviços públicos e também a ausência de sanções aos prestadores de serviços que não cumpram as suas obrigações. Sendo assim, em cumprimento à Lei Estadual de Licitações, eu entendo que a irregularidade referente implica a imposição de ressalvas ao juízo aprovativo das contas e configura gravidade suficiente a ensejar a aplicação de multa aos responsáveis. Quanto ao item referente a descumprimento da ordem cronológica de pagamentos a credores, conforme destacado pela 4ª CCE, as unidades gestoras da Polícia Civil da Bahia realizaram, em 2021, pagamentos a credores com desobediência à ordem cronológica, sem que fossem apresentadas razões relevantes de interesse público e sem a devida justificativa elaborada pela autoridade competente, em desacordo ao artigo 6º, parágrafo 2º da Lei Estadual de Licitações. Registra-se que o mencionado dispositivo busca garantir o respeito aos princípios da administração pública, notadamente aos da isonomia, impessoalidade, moralidade e publicidade. Isto porque, se há desatendimento à ordem cronológica de exigibilidade das obrigações, há, de igual maneira, o preterimento de determinados credores e favorecimento de outros. Logo, o critério cronológico é o que mais afasta subjetivismos e ainda possibilita a concretização dos referidos princípios. Em que pese a unidade tenha informado que a ilegalidade decorreu das restrições financeiras atribuíveis à Cefaz, entendo que a referida justificativa não é capaz de elidir a preterições e a favorecimentos observados nos pagamentos arrolados no quadro 4 do relatório de auditoria. Portanto, torna-se impositivo as ressalvas ao juízo aprovativo das contas. Quanto ao item C, que diz respeito à irregularidade na contratação de curso de capacitação, observa-se que a Polícia Civil realizou contratação de curso Crimes Cibernéticos e Direito Digital por meio de dispensa de licitação. Após a obtenção de propostas, o contrato foi firmado com a Associação de Docentes e Egressos da Cairu. Foram identificadas diversas inconformidades relacionadas ao processo de contratação de curso. São elas: primeiro, propostas de interessadas com conteúdos idênticos, o que denota que não houve pré-determinação, enquanto outra interessada apresentou proposta com conteúdo completamente distinto, o que denota que não houve pré-determinação do conteúdo do curso, para fins de comparação de preços. Propostas apresentadas por empresa com fins lucrativos, o que contraria o dispositivo utilizado para embasar a contratação, e ainda a proposta apresentada sem discriminação de instrutores que ministrariam o curso. E, por fim, o objeto social da proponente sem relação com a atividade de ministrar cursos.
Por fim, restou evidenciado que das 40 horas contratadas foram ministradas por delegados da Polícia Civil, que deveriam, portanto, ter sido contratados pela modalidade de instrutoria interna, prevista na Lei de número 10.851, de 2007, e também no Decreto Estadual de número 16.055, do ano de 2015, o que certamente representaria uma economia aos recursos públicos. Desse modo, compreendo que a referida irregularidade deve resultar também na imposição de ressalvas nas presentes contas. Em relação ao acúmulo ilegal de cargos por servidores da polícia, a unidade técnica destaca que constatou fortes indícios de acúmulo irregular de cargos por parte de 76 servidores da polícia, em situação de acumulação irregular, portanto, com ausência de pressuposto legal que autorize a acumulação, seja por incompatibilidade de horas. Observa-se que esses servidores ocupam cargos diferentes em diferentes órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e em câmaras municipais e também em prefeituras. Registra-se que, na fase interna dos exames auditoriais, a 4ª CCE solicitou esclarecimentos e providências à entidade, contudo, a unidade não forneceu esclarecimentos justificativos sobre a acumulação dos cargos e, por conseguinte, não carregou aos autos elementos capazes de desconstruir a ilicitude da acumulação. Essa falta de informações relevantes cria uma lacuna significativa, o que, por sua vez, suscita a necessidade de inserir ressalvas na presente prestação de contas, além da aplicação de multa aos gestores responsáveis. Obrigada. Além disso, eu entendo ser necessária a remessa de cópia dos autos à Corregedoria Geral do Estado, às câmaras municipais e prefeituras dos municípios. Aqui, então, seria a Auditoria Geral do Estado. As câmaras municipais e prefeituras dos municípios mencionados no apêndice 4 do relatório de auditoria, para que adotem medidas administrativas que entenderem pertinentes, avaliando as peculiaridades individuais de cada caso, haja vista que a acumulação de cargos públicos fora das hipóteses legais configura ato ilegal que atenta contra a moralidade administrativa. Quanto às inconformidades da guarda, gestão e controle de bens móveis, foram constatadas pela auditoria falhas na gestão, guarda e controle por parte da Polícia Civil. Então, entre elas, foram verificadas situações em que os bens não foram localizados ou que foram extraviados, bens inservíveis, obsoletos e precários, bens com plaquetas extraviadas, bens cedidos a outros órgãos, bens recebidos de outros órgãos, carentes de transferências de carga, e também bens sem tombamento. Em sua manifestação, o gestor reconhece o apontamento e informa as providências que estão sendo adotadas para a correção das distorções. No entanto, é importante salientar que a referida falha constitui irregularidade de natureza grave, sobretudo devido à expressiva quantia em questão, o que resulta na necessidade de inclusão de ressalvas nesta prestação de contas, além da aplicação de multa. Por fim, registro a gravidade das demais irregularidades identificadas pela auditoria no exercício de 2021. Em síntese, a Polícia Civil realizou o cálculo do indicador com o ano de referência diferente do que foi previsto no PPA. O indicador não leva em consideração a quantidade de inquéritos novos. Também foram efetuados pagamentos de faturas de consumo após o prazo vencido, acarretando a incidência de encargos financeiros somando o valor de R$ 100.000. Também houve demora excessiva por mais de 90 dias para o lançamento de documentos comprobatórios de execução de execução de despesas no sistema FIPLAN. Também foi realizado o pagamento antecipado ao credor e ainda houve dispensas de licitação sucessivas. Também foi verificado um déficit expressivo de cerca de 38,93% do contingente de policiais da Polícia Civil. E, por último, deficiências de gestão na conservação dos bens imóveis. São essas
É esse o voto, senhores, e eu agora partirei para a conclusão. Desse modo, pelas razões expostas, acolhendo parcialmente as manifestações da Coordenadoria de Controle Externo e do parecer do Ministério Público de Contas, é que eu voto pela aprovação com ressalvas das contas do Gabinete Geral, Gabinete do Delegado Geral, do Departamento da Polícia Metropolitana, também do Departamento de Polícia do Interior e ainda da Academia de Polícia, todas essas com ressalvas. Também do Departamento de Planejamento, Administração e Finanças. E ainda voto pela aplicação de multa no valor de R$ 2.000 às senhoras Heloísa Campos de Brito e Elaine Nogueira de Silva, pelas irregularidades descritas nos itens do relatório de auditoria de número 5.4.1, 5.4.3, 5.5.1, 5.6.1, 5.7.1. Também pela aplicação de multa às senhoras no valor de R$ 1.500, às senhoras Maria Fernanda Porfírio de Souza e Cristiane Inocência Xavier. E ainda pela aplicação de R$ 2.000, multa de R$ 2.000 ao senhor Flávio Augusto de Andrade Góes e também à senhora Rogéria Silva Araújo, pelos motivos especificados no corpo do voto. Pela aplicação de multa de R$ 1.500, também às senhoras Luciana Matheus Carvalho Valverde e também à senhora Joselma Gessler Franco Palmeira, pelos motivos especificados. Aplicação de multa no valor de R$ 2.000 ao senhor Gildécio José de Souza, pelos motivos especificados. Voto também, senhor presidente, pela aplicação de determinações específicas, todas elas listadas no corpo do voto e de maneira bastante detalhada na sua conclusão, e pela expedição de recomendações. É esse o voto, senhor presidente. Eu agradeço a atenção de todos. Como vota o conselheiro João Bonfim, revisor? Senhor presidente, senhores conselheiros, representantes do Ministério Público de Contas, nova conselheira relatora, Carolina Matos, eu divirjo de Vossa Excelência em alguns pontos. Quanto às determinações, Vossa Excelência traz Ele votou 4 determinações e eu a acompanho tão somente na K3, do Gabinete do Delegado-Geral do Departamento de Planejamento, Administração e Finanças, DEPAF, para que adote providências administrativas plasmadas no artigo 193 da Lei Estadual 677/94, a fim de corrigir as irregularidades identificadas nos exames auditoriais, sendo fixado por esse Tribunal de Contas da Bahia o prazo de 90 dias para que a Polícia Civil do Estado da Bahia identifique todas as situações de acúmulo ilegal e também todas as situações de acúmulo, bem como prazo de 180 dias para que constitua comissão para instauração de processo administrativo com o fim de apurar envolvidos e aplicação das penalidades cabíveis, considerando ainda as consequências oriundas do enquadramento do acúmulo de cargos como ato de improbidade administrativa e crime de falsidade ideológica. Eu acompanho nesta determinação exatamente para que o Gabinete do Delegado-Geral e a DEPAF, num prazo razoável, né, identifique as situações de acúmulo ilegal e, se for o caso, né, com a constituição da comissão, possa instaurar o processo administrativo. As outras determinações, eu sugiro a transformação em recomendações e acompanho também Vossa Excelência nas demais recomendações, mas não há
acompanho na aplicação das multas também. Então, meu voto vai pela aprovação com ressalva de todas as contas da Polícia Civil, sem aplicação de multa e com a determinação constante do item K3 do voto da relatora. Em discussão, os votos que são divergentes, parcialmente. Pelo silêncio, eu vou encerrar a discussão e vou colher votos. Com o voto, o conselheiro Gildardo Penedo. Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, os demais conselheiros, a representação da Procuradoria e todos aqueles que nos acompanham. Senhor presidente, eu vou acompanhar a relatora na proposta originalmente apresentada. Pois não, e como vota o conselheiro Inaldo Araújo. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu vou acompanhar a proposta da auditoria pela aprovação das contas com recomendações. Converto as determinações também em recomendações e não aplico multa na forma sugerida pelo conselheiro João Bonfim. Então, Vossa Excelência acompanha o revisor. Ah, certo. Não acompanha ainda, só na determinação. Mas a secretaria está atenta, está anotando, nós vamos verificar ao final. Como vota agora o conselheiro Pedro Lino? Eu acompanho a conselheira Carolina. Então, não há nem necessidade de conferir, porque o voto do conselheiro relator é amplamente majoritária. E eu dou por aprovado e consulta e confere, conselheira. Confiro salvo redação. E eu dou por conferido. Vamos agora para... Da minha pita aqui, o nosso eficiente secretário, que vamos para recursos. E em recursos, nós temos aqui o primeiro processo, que tem como relator o conselheiro Inaldo da Paixão dos Santos Araújo, como revisor o conselheiro João Evilásio Vasconcelos Bonfim. O número do processo é o TCE 004462-2023. E eu passo a palavra ao conselheiro relator. Eu agradeço, senhor presidente, e ao recurso de apelação interposto pelo Estado, por intermédio do núcleo da Procuradoria-Geral do Estado, junto a esta Casa, em face da decisão exarada pela primeira Câmara desta Corte, no âmbito do processo 1885-2008, que decidiu reconhecer em caráter meramente declaratório o registro tácito da portaria aqui citada, com proventos fixados de acordo com a portaria também citada, ratificada pela portaria 4395/2011 e pela portaria 18/2015, que transferiu para a reserva remunerada o senhor Normando Rufino Marques das Neves, e pela negativa de registro da portaria 91.322, que retificou o ato de fixação de proventos do servidor. A assessoria técnico-jurídica opinou no sentido de que fosse reconhecida e declarada a decadência quinquenal por este tribunal, procedendo-se ao reconhecimento do registro tácito da portaria 689/2007, com a retificação procedida pela portaria 4395/2011, de transferência para a reserva remunerada do tenente-coronel Normando Rufino Marques das Neves. E, em seguida, no exercício da autotutela da administração pública, mediante revisão administrativa, conceder registro à portaria 18/2015, publicada em 26 de janeiro de 2015. Por último, opinou pela negativa de registro da portaria 91.322, em face da incidência do Instituto da Decadência. O Ministério Público de Contas opinou pelo conhecimento do recurso de apelação e no mérito pelo seu provimento, a fim de que, reformando-se o capítulo decisório da Resolução 523, confira-se o registro à portaria 91.322, que alterou o percentual da parcela econômica denominada adicional por serviço de 48% para 45%. Preliminarmente, cumpre registrar que o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 90 dias estabelecido para seu manejo, restando evidente a sua tempestividade, tendo sido atendidos os demais requisitos de admissibilidade previstos no artigo 210 do regimento desta Casa, motivo pelo qual o apelo merece ser conhecido. Quanto ao mérito, o recorrente alega que, considerando o quanto consignado pelo STF, recurso extraordinário 636553, tema 445, o ato editado em 2015 foi recepcionado
em 19 de fevereiro de 2015 e o seu registro tácito ocorreu em 19 de fevereiro de 2020. Após o registro tácito do último ato retificador, a administração ainda disporia de mais 5 anos para modificá-lo, devendo valer-se para tanto do poder de autotutela desde que identificasse ter sido o ato editado em desacordo com as disposições legais, ficando a produção de seus efeitos submetidos à chancela da Egrégia Corte de Contas. Portanto, a retificação, editada em 22, estaria no prazo de 5 anos. Para a revisão do ato pela administração pública, devendo ser analisado o seu mérito. Salienta a Procuradoria, ainda que o percentual de gratificação de próprio serviço foi alterado para 45%, tendo em vista a solicitação da própria auditoria do TCE no processo de transferência para a reserva 1885/2008. De fato, de acordo com o entendimento firmado pelo STF, no recurso especial 636, extraordinário 636553, tema 445, o prazo decadencial para a administração pública rever o ato de aposentadoria por vício de ilegalidade, previsto no artigo 54 da Lei Federal 9784/99, somente começa a fluir a partir do registro expresso ou tácito do referido ato no âmbito do Tribunal de Contas, considerando a sua natureza de ato administrativo complexo. Conforme sustentado pelo Ministério Público de Contas, na hipótese de a administração pública retificar o ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão no curso do prazo quinquenal a que alude o precedente firmado pelo STF, será iniciado um novo prazo de 5 anos para apreciação da legalidade do ato concessório em sua nova configuração, contada a partir do ingresso no Tribunal de Contas do ato que promoveu a sua modificação, ato retificador, salvo se a retificação realizada tiver por finalidade corrigir falhas formais de baixa relevância, que não impliquem inovação do conteúdo da obrigação jurídico-previdenciária do Estado e, portanto, não alterem os efeitos financeiros do ato retificado. No presente caso, considerando que a aposentadoria é um ato administrativo complexo, o ato editado em 2015 foi recepcionado em fevereiro de 2015 e seu registro tácito ocorreu em fevereiro de 2020. Após o registro tácito do último ato retificador, a administração ainda disporia de mais 5 anos para modificá-lo, até fevereiro de 25, valendo-se para tanto do poder de autotutela, desde que identificasse ter sido aquele editado em desacordo com as disposições legais, ficando a produção de seus efeitos metidos à chancela desta Egrégia Corte de Contas. Constatada a não ocorrência da decadência administrativa para a revisão de portaria 18/2015, é forçoso avançar na análise do mérito quanto à apreciação da legalidade da portaria 91/322, no que se refere ao adicional por tempo de serviço, na medida que tal parcela foi reduzida de 48% para 45% pelo ato retificador em exame. Quanto à redução de 48% para 45% nos adicionais por tempo de serviço, esta decorreu do cumprimento pela autoridade concessora do benefício previdenciário da diligência solicitada pela 6ª CCE desta Casa, que, ao analisar o processo de transferência para a reserva remunerada do senhor Normando Fino Marques Neves, constatou um tempo de serviço total de 45 anos e 284 dias, resultando direito à percepção do ATS no percentual de 45% e não 48%, conforme o documento de referência 229052283 do processo originário. Por fim, conforme pontuou o Ministério Público de Contas, no que toca ao alegado erro material contido na portaria 91/322, referente ao valor percentual do adicional de atividade, ao qual foi atribuído o valor percentual de 5% em vez de 30%, mas que não alterou o seu valor monetário da referida parcela econômica. Entende esse parquê de contas que a correção correcional deve ser realizada diretamente pela administração estadual, à luz do princípio da autotutela. Diante do exposto, em total consonância com o Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento do recurso de apelação em apreço ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade e no mérito pelo seu provimento, a fim de que, reformando-se o capítulo decisório da resolução 523, confira-se registro da portaria 91/322, publicada no BGO de 31 de março de 22, que alterou o percentual da parcela econômica denominada ATS de 48% para 45%. É o voto. Como voto, o revisor, conselheiro Ivan Evilásio Vasconcelos Bonfim. Eu acompanho o voto do relator. O voto da turma é convergente em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Vossa Excelência confere. Perfeitamente, senhor presidente Castro Neto, confiro. Do conferido, o próximo processo tem como relator o conselheiro Gildardo Penedo, como revisor o conselheiro João Evilásio Vasconcelos Bonfim, uma apelação recorrente do Estado da Bahia, núcleo de atuação da Procuradoria. Geral, tem a palavra o conselheiro Gildardo.
Excelência, eu acompanho... Não, Vossa Excelência não vai acompanhar mais, perfeitamente. não. Vossa Excelência vai ser acompanhado, se for então, o caso. perfeito. Vossa Excelência já passou para o processo seguinte. Perfeitamente. Se for o caso, será acompanhado ou não, mas não acompanhará ninguém. Né? Perfeitamente, excelente. Dito isso, eu passo, portanto, ao processo 2219/2008. O relatório já foi disponibilizado. Passarei, portanto, se não houver objeções, à proposta de voto. Pelo silêncio, tenho por acolhida a nossa iniciativa. Voto. A matéria aqui versada envolve pedido de revisão deduzido pela Procuradoria-Geral do Estado, com fulcro no parágrafo 4º, artigo 3º da Lei Complementar 0591, imputando-se à Resolução 0514/2005 da Primeira Câmara violação à literal disposição da lei, dado que o interessado totaliza, na data da sua reforma, no longínquo ano 16 de 10 de 2000, 24 anos, 3 meses e 10 dias de serviço público, devido o adicional do percentual de 24%, acrescendo ainda a circunstância de que, incluído o tempo de serviço privado averbado, em 16 de 12 de 2002, o miliciano contava com 27 anos, 8 meses e 16 dias, devendo ser a proporcionalidade dos eventos fixada em 27 e 30 avos. Transcorridos os prazos legais e regimental, para o exercício da resignação voluntária, a recepção do recurso de revisão somente admite processamento sob o páreo da chamada sanatória e desde que configurada a moça lei, aspecto que conduz à interpretação do juiz de admissibilidade de mérito. Na hipótese vertente, reside o feito, o ato retificador da reforma, sendo fixados os proventos da inatividade em conformidade com a portaria, atribuindo ao soldado PM Fernando Rocha dos Santos o percentual de 24% de GATS, gratificação por tempo de serviço, mantida, contudo, a proporcionalidade de 28 e 30 avos. Nesse cenário, desponta claro que tanto o ato inicial como aquele retificador padecem de mácula, e considerando a existência de pensionista, a senhora Vera Lúcia Silva, força a reconhecer subsistiu o interesse e necessidade em avançar na seara do merecimento do apelo, porquanto descaracterizada a inutilidade superveniente do processo em virtude do falecimento militar. É conhecida a minha posição em derredor da viabilidade do exame em sede recursal dos atos que importem na inativação do servidor público, sustentando que esse entendimento na perspectiva de que o controle que cabe ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia envolve juízo de ilegalidade substancial, pois, acaso detectada desconformidade dos proventos informados com a moldura legal pertinente, disso decorrerá ulceração à lei, desaguando, portanto, a negativa de registro, pois, como adverte Hans Kelsey, aqui traduz e colaciona o seu entendimento, de start, reafirmando a minha posição e divergindo em parte do pronunciamento do Ministério Público, à vista da persistência da ilegalidade, seja no ato originário, seja naqueles que os ratificaram, impulsionando o recurso como ex officio para reconhecer em não conforme à lei as portarias 145/07/2004, a 0131 de 12 de 2004, ainda a 2706/2016 e ainda determinar ao excelentíssimo comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Bahia que lavre novo ato de reforma do falecido soldado PM Fernando Rocha dos Santos, a fim de que seja reconhecida, dentre outros, o direito de 24% a título de GATS, fixando outrocinho a proporcionalidade dos proventos em 27 e 30 avos, e o que deverá implementar no prazo máximo de 60 dias, sob pena de não havendo incorrer multa prevista no inciso 4º do artigo 35 da Lei Complementar 0591. É o voto, senhor presidente. Como se funciona o conselheiro revisor João Evilásio Vasconcelos Bonfim. Eu, conselheiro Honorato, acompanho o conselheiro relator. Então, o voto da turma é convergente, eu coloco em discussão. Pois não, tem a palavra a conselheira Carolina. Obrigada, senhor presidente. Já pedindo respeitosa vênia à turma julgadora, eu me posiciono de maneira diversa, acompanhando o Ministério Público de Contas, para votar pela negativa do ato retificador, consubstanciado na portaria de número de 28 de junho de 2016. Haja visto o equívoco na definição da proporção utilizada para o cálculo dos proventos de aposentadoria, que implicariam a fixação de valor em patamar superior ao devido. É esse o meu voto. Continua a discussão. Vou encerrar a discussão e colher voto, porque há essa pequena divergência aí no voto da conselheira. Como vota o conselheiro Rinaldo? Com a turma, excelência.
Como vencedor, eu consulto ao revisor, ou relator, se confere. Confira o salvo a redação, excelência. Eu dou por conferido. Próximo processo tem como relatora a conselheira Carolina Matos e como revisor o conselheiro Inaldo da Paixão. O processo é o TCE 004115/2023, é uma apelação. Tem a palavra a conselheira Carolina. Obrigada. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Água Fria contra a resolução de número 45 do ano de 2023 da segunda Câmara desse Tribunal de Contas, celebrado, prolatada nos autos do processo de número 4.169 do ano de 2021, referente à tomada de contas do convênio de número 251 do ano de 2014. Celebrado pelo Estado da Bahia por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano, a CONDE, e o município recorrente. Conforme relatado pela ATEG, tanto a ATEG quanto o Ministério Público de Contas opinaram pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento. O recurso é tempestivo e, quanto ao mérito, tenho que o inconformismo da parte recorrente reside no fato de que a atual gestão teria assumido, sem qualquer indicação dos saldos, das contas bancárias e obrigações pendentes, sem registros de restos a pagar. Entendo que não assiste razão ao recorrente, pois, em se tratando de repasse de recursos estaduais para municípios, necessário que se observe a aplicação do princípio da continuidade administrativa e da proteção ao patrimônio público, o qual impõe ao gestor sucessor o cumprimento de obrigações assumidas pelo antecessor em nome do município. Nesse sentido, a despeito das teses recursais apresentadas, eu anoto que o regulamento para a celebração de convênios e instrumentos congêneres que requeram liberação de recursos estaduais, aprovado pelo Decreto Estadual de número 9.266 de 2004, dispõe expressamente que o convênio tem a cláusula que obriga o conveniente a restituir o valor de saldos de recursos. Desse modo, é evidente que a obrigação de restituir o saldo financeiro remanescente na conta do convênio deve recair sobre o município e não sobre os seus gestores, e que, abro aspas, não mais detém legitimidade para promover a movimentação na conta em que se encontra o valor, tendo em vista que não mais exerce o cargo de prefeito da multicitada municipalidade. No mais, conforme destacado pela ATEG, abro aspas, a imposição de débito decorrente do saldo tem, em verdade, natureza ressarcitória e não sancionatória. Por fim, importante ressaltar que, ao contrário do que foi suscitado pelo recorrente, foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, pois tanto os gestores como o próprio município, ora recorrente, foram devidamente notificados ao longo da instrução processual da tomada de contas. Diante do exposto, acolhendo integralmente os opinativos da ATEG e do MPC, é que eu voto pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, mantendo-se a integralidade da resolução de número 45 do ano de 2023 da segunda Câmara desse respeitável Tribunal de Contas. É o voto. Como se posiciona o conselheiro revisor Inaldo da Paixão? Eu acompanho. O voto da turma é convergente. Discussão? Encerrada a discussão. Aprovado. Vossa Excelência confere, conselheiro? Confiro, Excelência. Então, vamos agora para embargos e declaração. Não há reclamação. Matéria administrativa? Matéria administrativa? Cadê aquele convite? Só para... Eu vou fazer matéria administrativa. É que tem um convite que é feito, evidentemente, pelo presidente, só para lembrar aqui que o Tribunal de Contas do Estado da Bahia convida para a inauguração da sala de monitoramento João Fernandes de Souza, todos lembram, o nosso colega lá embaixo, cabeludo, professor, né? Conhecido, né? Que ocorrerá no dia 11 de setembro de 2020, às 10 horas, no subsolo do TCE Bahia. Portanto, esse convite é feito pela presidência da Casa. Eu estou apenas fazendo esta leitura. Agora, vamos para requerimento de indicações, comunicações e moções. Com a palavra, conselheiro Reinaldo. Para uma comunicação, Foi Excelência. não.
Comunico que realizei o sobrestamento do processo de denúncia 810523, no qual a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial pleiteou medida cautelar a fim de suspender o edital de pregão eletrônico 202.306, conduzido pela SERB, pelas detalhadas razões que fiz constar no despacho datado de 28 de agosto de 2013, considerando que, após ter sido proferida a decisão monocrática de indeferimento de número 523, datada de 16 de agosto de 23, as partes comunicaram nos autos a suspensão do certame para análise da impugnação apresentada pela denunciante perante a Comissão Permanente de Licitação, o que, na condição de relator, entendo como necessário a fim de seguir com a instrução do feito após a decisão final da CPL, que poderá resultar em uma eventual alteração do edital do pregão eletrônico. É o comunicado que faço. Graças a Deus, não há. Então, agradecer a todos, a presença de todos e declarar encerrada esta sessão.